É claro que existe um conjunto de fatores que acaba determinando se um país é uma democracia, um país livre ou uma ditadura. Mas entre essas características, a que mais chama a atenção, eu acho que a mais pertinente de todas, é a possibilidade de falar o que você pensa. Nós sabemos que em todas as ditaduras as pessoas perdem o direito de verbalizar as suas opiniões, de falar o que elas pensam. Porque se o Estado, a ditadura, discorda desta pessoa ou a considera um risco para essa ditadura, essa pessoa acaba sofrendo a máquina estatal, o peso, pode ter suas liberdades privadas, seus direitos anulados, pode ser presa, destruída, executada. Então, nas ditaduras, as pessoas têm medo de falar o que elas pensam. Recentemente saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisas que mostrou algo muito interessante sobre o Brasil, que é isso aqui. A pergunta foi bem clara. Atualmente, o senhor acredita que pode falar e escrever o que pensa ou pode ser punido por falar e escrever o que pensa no Brasil? 61%, praticamente 2/3 da população brasileira acredita que eles podem ser punidos por falar ou escrever o que pensam. Isso é uma característica que existe apenas em ditaduras. E apenas 1/3 acredita que não pode, que não corre esse risco. 2/3 da população brasileira hoje tem medo de expressar a sua opinião. Isso é censura, autocensura. Quando você evita de falar o que você pensa com medo de represália, ou de ser preso, ou de sofrer algum processo jurídico, de ser colocado numa investigação, como um inquérito das fake news. Por que eu estou começando o vídeo falando sobre essa pesquisa? Saiu uma outra pesquisa recentemente. Pesquisa, não é minha opinião, feita por uma instituição que normalmente apoia a esquerda, apoia Lula, e mesmo essa instituição não conseguiu esconder. Se as pessoas têm medo de falar o que elas pensam, se as pessoas têm medo de serem penalizadas pela sua opinião, como acontece em uma ditadura, então tem que ter alguém que represente esse medo. E essa pesquisa mostra. Vou mostrar para vocês agora a pesquisa da Quest. Para a maioria, Moraes vem passando dos limites, diz pesquisa Quest. Pesquisa Quest indica que a maior parte da população é crítica à atuação de Moraes, inimigo número 1 do bolsonarismo. Agora preste atenção, é inimigo número 1 do bolsonarismo, mas 56% dos brasileiros acreditam que Moraes já passou dos limites nos últimos anos. O que é isso? Será que a pessoa que escreveu esse artigo, o estagiário, é tão imbecil que ele não percebeu que, ao falar que Moraes é inimigo do bolsonarismo, então ele está querendo dizer que 56% da população é bolsonarista? Vamos ver a matéria. É brincadeira, cara. Relator das principais investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em andamento do STF, do inquérito das fake news, hein? Esse aqui que está causando que 61% da população tem medo de falar o que pensa. E a tentativa do golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes tem uma atuação criticada pela maioria da população. Uma pesquisa da Genial Quest, que ouviu 2.045 pessoas entre os dias 2 e 6 de maio, apontou que, para 56% dos brasileiros, Moraes está passando dos limites nos últimos anos. O percentual dos que discordam dessa afirmação é de 27%. Presta atenção, mais do que o dobro das pessoas que concordam com Moraes, mais do que o dobro, discordam das ações do Moraes nos últimos anos. Isso aqui é um retrato de uma ditadura. E as pessoas que discordam do Moraes, preste atenção, as pessoas que discordam do Moraes hoje estão desse jeito aqui, ó, com medo de falar que elas discordam do Moraes porque sabem que podem ter suas vidas destruídas, podem ter suas contas bancárias congeladas, seu passaporte suspenso, sua casa invadida pela Polícia Federal, porque elas discordam deste cidadão. Um cidadão que a população dos Estados Unidos e do mundo inteiro já está vendo que é um ditador e que usa da sua prerrogativa e usa da sua posição de ministro do Supremo Tribunal Federal para perseguir quem ele não gosta. Dizendo ele, foi atacado no aeroporto de Milão, mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa dessa família e depois falou que não poderia divulgar os vídeos da agressão e foi arquivado. Pelo amor de Deus, como que tem alguém que defende o que essa pessoa está fazendo? Eu não consigo entender.
61%, gente. Provavelmente é mais, mas 61% tem medo de falar o que pensa, mas é uma democracia punjante. Ou tal a democracia relativa. E vou lembrar da outra pesquisa do Atlas Intel, onde 47% acredita que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Quando é que o presidente do Senado, aquele paspalho, vai fazer alguma coisa? Não é possível que o legado do Rodrigo Pacheco vai ser ter entregue o Brasil como uma ditadura. E dizem que quando a gente fala que o Brasil é uma ditadura, a gente está exagerando. As pesquisas estão falando isso. É a opinião da maioria da população já está concordando com isso. Será que se a maioria da população está falando que a gente vive uma ditadura, quem está certo é a Daniela Lima e a Miriam Leitão. O resto da população está todo mundo errado. Exatamente como é em uma ditadura.